Boa tarde, está no ar o consultório, seu programa de saúde. Seja muito bem-vindo. A maioria dos problemas visuais das crianças são recuperáveis, mas o diagnóstico é quase sempre tardio. Segundo os especialistas, a ambbliopia é quase sempre tratável e é possível a recuperação total. Para minorar os riscos, as crianças deveriam fazer um rastreio. Será o tema da nossa primeira parte, desta primeira parte do consultório de hoje. É meu convidado o Dr. Augusto Magalhães, é oftalmologista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor, muito obrigada por estar connosco neste consultório. Antes de darmos início a esta conversa, vou relembrar aos telespectadores que nos acompanham neste consultório que na segunda parte do programa vão poder participar, como é habitual, participar em direto, aqui colocar questões. Hoje a especialidade será obesidade, por isso se tiver dúvidas deve ligar-nos. Vou receber após o intervalo o Dr. António Sérgio. 229538525 é o nosso número de telefone. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para o nosso e-mail consultorio@portocanal.pt. Conto então com a participação dos nossos telespectadores na segunda parte do nosso programa. Vamos agora falar de ambbliopia. Vou começar por perguntar ao Sr. Doutor, uma vez que já lhe dei as boas-vindas. Vamos começar por perceber como é que se desenvolvem nos olhos desde o nascimento. Sabemos que a maioria dos pais, todos nós que somos pais, acreditamos que quando os bebés nascem já nos conseguem ver de alguma forma, ou pelo menos identificar-nos. Mas isto não corresponde totalmente à verdade, Sr. Doutor. Antes de mais, boa tarde, e queria cumprimentá-la a si pessoalmente e a todos os telespectadores. E, na verdade, o que disse é a realidade dos factos. A criança, quando nasce, tem um aparelho visual que está completamente desenvolvido. Toda a estrutura morfológica, seja ocular, seja até cerebral, está perfeitamente estruturada, está desenvolvida, mas está, vamos dizer, a funcional. Ou seja, nada daquilo ainda começou a funcionar e só vai desenvolver, só vai começar a funcionar por obra do estímulo luminoso, do estímulo visual, que vai entrar em funcionamento justamente a partir do nascimento. Ou seja, temos aqui duas fases no desenvolvimento da função visual. Uma primeira fase que é química, que é genética, que ocorre ainda durante a gravidez, portanto no útero da sua mãe, e depois uma parte funcional que vai pôr toda a estrutura a funcionar. E essa parte só se desenvolve se houver boas condições sensoriais para que isso aconteça. Uma criança que nasce, por exemplo, com uma catarata, não tem essas condições porque a luz não entra no olho e, portanto, não vai estimular nem as estruturas oculares, nem depois as estruturas nervosas que permitem que o fenómeno visual se desenvolva de uma forma correta. E, portanto, quando a criança nasce, tem uma visão muito rudimentar. Nós especialistas, costumamos dizer que eles apenas conseguem detectar ou fazer movimentos, digamos, muito rudimentares, quer dos olhos, quer da cabeça, no sentido, na direção do estímulo visual. Só, digamos, com o treino visual, com a estimulação da luz e das imagens, é que a função visual no seu todo se vai desenvolver. Portanto, aquela ideia de que as mãezinhas acham que o meu filhinho já me conhece ao fim de uma semana, já é capaz de me reconhecer. Infelizmente não é verdade. Não é verdade. Reconhece provavelmente avós, há vários... Mesmo do ponto de vista visual tem um fundo de verdade, para deixar as mães mais satisfeitas. É que eles conseguem reconhecer muito precocemente os contornos da face da mãe. É um efeito que é conhecido em neurobiologia por efeito de externalidade. E, portanto, a criança consegue reconhecer o perfil da face da mãe, porque é a mãe que o alimenta, é a mãe que lhe dá, que está mais próxima dele, e, portanto, ele consegue reconhecer esse efeito. Mas vamos imaginar que a mãe mudou o penteado ou que coloca, por exemplo, uma touca na cabeça. Vai mudar toda a situação. Vai mudar toda a situação. Portanto, os pormenores da capacidade visual da criança em relação aos pormenores da face da mãe só se desenvolvem por volta dos 3 meses, cerca dos 3 meses. Até aí, o que ela conhece é realmente os outros aspectos que são colaterais à visão. É fundamentalmente a voz,
o carinho, a afetividade e, como lhe digo, em termos visuais, apenas o contorno da face. Isto é um período normal de adaptação, digamos assim. Perfeitamente. Até aos 3 meses é assim que acontece em termos de pormenores da visão da criança. Senhor Doutor, antes de entrarmos na questão da ambliopia em si, sabemos que existem muitas outras patologias que podem afetar os olhos das nossas crianças. Podemos enumerá-las e depois irmos mais a fundo então para a ambliopia? Ora bem, o problema é que aqui há uma relação muito estreita entre essas causas todas, porque as crianças, portanto, para que a visão se desenvolva corretamente, para que a ambliopia não se instale, não podem ter essas patologias. E as patologias mais frequentes, não vamos falar de patologias mais complexas, mas as mais frequentes e que, somadas, dão 99% das causas da ambliopia, são só duas. E por isso é que é muito fácil rastrear as crianças. São os erros refrativos, sobretudo quando são erros refrativos muito grandes, ou então quando há uma grande assimetria entre o erro refrativo de um olho e o erro refrativo do outro. O que é um erro refrativo, Sr. Doutor? Os erros refrativos as pessoas conhecem, normalmente pensam logo na miopia. A miopia é um dos erros refrativos. Não é o único? Que não é o único. Na criança, eu costumo dizer que é mais perigoso o contrário, a hipermetropia, porque justamente a hipermetropia é a causa de 80% das situações da outra causa da ambliopia, que é o estrabismo. Ou seja, a ambliopia deve-se essencialmente a duas causas primordiais, que é a hipermetropia não será bem a hipermetropia, serão os erros refrativos nos quais a hipermetropia é a mais relevante, certo. E depois o estrabismo, que por sua vez também depende, ou também é muito provocado, muitas vezes provocado pela própria hipermetropia. A criança, muitas vezes, no sentido de fazer uma focagem exagerada para compensar a hipermetropia, acaba por fazer uma convergência exagerada e acaba por ter um estrabismo convergente, que é a causa mais frequente de estrabismo na criança. Portanto, há aqui uma ligação entre todos estes fatores estão todos interligados. Agora, então, vamos perceber o que é a ambliopia. Bom, a ambliopia, de uma forma mais genérica, mais simples, para que as pessoas possam entender, é a diminuição da acuidade visual de um olho em relação ao outro, ou então dos dois olhos. O que é mais comum é que a ambliopia seja unilateral, seja monolateral, só de um olho. E isso acontece justamente quando esse olho é estrábico, ou quando esse olho tem um erro refrativo maior que o outro, ou quando, tendo o erro refrativo igual, é aquele olho que vai desviar e, portanto, é esse que vai ficar ambliope. Mas esta definição que nos estou a dar da ambliopia é uma definição muito generalista. Nós hoje preferimos dizer que a ambliopia é muito mais do que isso. Ou seja, porque a visão não se esgota nesta definição da acuidade visual. A acuidade visual é apenas um pequeno aspecto da função visual, porventura aquele que é mais conhecido e aquele que normalmente os doentes e as crianças testam quando vão ao oftalmologista. O oftalmologista mede a acuidade visual se ela é mais baixa no olho que no outro e se essa acuidade visual não é corrigível com nenhum meio óptico ou com nenhum tratamento imediato, então dizemos que a criança tem uma ambliopia. Mas, na verdade, a ambliopia é muito mais do que isso, como eu estava a dizer. Verdadeiramente é uma disfunção de todo o processamento visual. Porquê? Porque a visão não se esgota no olho. Pelo contrário, o olho é apenas um periférico, falando numa linguagem mais informática, que é mais conhecida das pessoas. Atualmente, a visão, portanto, o olho é mais um periférico, é apenas um mecanismo que serve para captar uma onda eletromagnética, transformá-la numa espécie de corrente elétrica e transferi-la para o cérebro, onde depois, isso sim, há uma unidade central que é capaz de decodificar essa imagem, essa informação e transformá-la numa imagem. Mas a senhora só reconhece uma imagem se a tivesse visto antes, porque se for um objeto que nunca viu antes, não consegue identificá-lo. Então aqui temos logo uma pista para perceber o que é o processamento visual, ou seja, tem que haver depois outras áreas capazes de integrar toda esta informação. E há bocadinho falávamos, por exemplo, do usamento da visão na criança e justamente ela desenvolve-se por pequenos módulos e há uma altura, ali por volta dos 2, 3 meses, em que há dois fenómenos que são essenciais neste desenvolvimento. Um deles é o
fenómeno justamente de integração, ou seja, a criança começa a conseguir juntar os elementos de um objeto e, de uma forma mais complexa, relacioná-los para formar um objeto que ele é capaz de distinguir do resto do background, do resto da sua informação que está ali ao lado, exatamente. E depois também tem que fazer o contrário, que é a segmentação, que é segmentá-la, conseguir distingui-la de tudo o que está à volta, para que o objeto possa ficar completamente individualizado. E, portanto, todas estas estruturas, toda esta funcionalidade depende de determinadas estruturas cerebrais, nas áreas do córtex, não só visual, mas de todo o córtex cerebral, que permitem integrar toda esta informação. E, portanto, é mais correto hoje dizer que não é só uma baixa da acuidade visual que está em causa na ambliopia, mas sim um distúrbio de todo este processamento visual, porque quando a visão não se forma, ou a função visual não se forma de uma forma correta, todas estas estruturas depois, toda esta funcionalidade vai estar alterada. Aí podemos perceber a gravidade deste problema. Claramente, porque... ou as consequências que pode trazer ao desenvolvimento da criança. As consequências vão ser transversais a praticamente todo o córtex cerebral. Senhor Doutor, quando é que é mais comum esta ambliopia desenvolver-se? Ou pode desenvolver-se em diferentes fases da infância? Depende da causa. Porventura, uma das mais raras, mas talvez a mais grave de todas, desenvolve-se logo ao nascimento. Imagina uma criança que nasce com uma catarata congénita ou que tem uma ptose, um olho caído, muito caído, não é? Que tapa o eixo visual. Essa criança tem que ser tratada muito precocemente. Se não for tratada nas primeiras semanas de vida... E é diagnosticada a quando o nascimento ou pode ser diagnosticado antes? As cataratas normalmente são diagnosticadas depois do nascimento, porque ninguém vai fazer a investigação disso durante a gravidez. Mas os pediatras fazem isso muito bem, porque os pediatras não dão alta a uma criança para casa sem verificar uma coisa que se chama o luar vermelho ou o luar róseo, o fundo do olho vermelho. Portanto, os pediatras, com uma luz, conseguem ver o reflexo do fundo do olho. Quando há ausência desse reflexo, eles suspeitam imediatamente que há ali uma obstrução do eixo visual, seja da catarata ou seja outra qualquer, e, portanto, imediatamente referenciam a um oftalmologista pediátrico essas crianças. Essa é a causa mais grave da ambliopia. Mas mais rara também, mas mais rara, felizmente, corresponde a menos de 1% das ambliopias. Felizmente, as mais frequentes desenvolvem-se depois do ano de idade, depois do ano e meio de idade, e devem-se justamente àquelas duas causas que falamos no início da nossa conversa, aos erros refrativos e ao estrabismo. Muito bem. No caso das que nascem, digamos assim, com a criança, existe tratamento para estes recém-nascidos? Existe tratamento, desde que o diagnóstico seja feito em tempo útil, existe tratamento. As cataratas congénitas, por exemplo, no serviço onde eu trabalho, nós operamos sempre por volta das 6, 7 semanas. E porquê as 6, 7 semanas? Porque é um período, é uma fase da vida em que tecnicamente a cirurgia é mais simples e em que ainda é o tempo ideal para recuperar essa ambliopia, porque, como lhe expliquei, o desenvolvimento da visão não se dá de uma forma súbita, dá-se de uma forma gradual. E, portanto, o que acontece é que nas primeiras semanas estamos no chamado período pré-crítico, ou seja, ainda não funciona, digamos, de uma forma negativa esse defeito. Começa a funcionar a partir das primeiras semanas e, portanto, é quando esse período crítico, que é o período em que nós conseguimos alterar essas coisas ou em que a ambliopia se vai instalar, é nesse período que nós devemos atuar sobre a causa que é capaz de levar à ambliopia. E, portanto, no caso da catarata, devemos sempre operar entre as 6 e 7 semanas, nunca depois de 2 meses, porque se ela for uma catarata total densa, dificilmente, mesmo que operemos, dificilmente vamos recuperar a funcionalidade do sistema visual nessa criança. A criança fica tratada? Fica tratada, mas não fica completamente tratada. Fica tratada da sua causa de ambliopia. Certo, que é a catarata neste caso. Sim, mas quando nós operamos uma catarata, fica um erro refrativo para corrigir e fica, digamos, uma dominância muito grande do córtex visual
correspondente ao olho que não tem doença, também vai exercer muita força de inibição, vai ser muito inibitória para o outro córtex e, portanto, nós vamos ter que prolongar o tratamento médico, para além do cirúrgico, vamos ter que prolongar o tratamento médico durante anos, até aos 7, 8, 9 anos, porque até aí é sempre possível ir recuperando alguma coisa e, pelo menos, ir evitando que a situação se degrade em termos funcionais. Nos outros casos que nos disse que podem aparecer a partir do ano, ano e meio, sim. Do ano e meio de idade, sendo a diminuição da visão o único sintoma, julgo eu, como é que se diagnostica estas crianças, uma vez que elas ainda não conseguem dizer que estão a ver mal? Não é fácil. Eu digo que é o único sintoma porque o sintoma é aquilo que o doente sente. E, de facto, é a queixa. É a queixa. Ora, as crianças não se queixam habitualmente, não é? Muito menos nestas idades, provavelmente mais tarde. Não se queixam nessas idades, não se queixam que vê mal. E mesmo mais tarde, às vezes, só se queixam muito tardiamente. Agora, o que temos é que estar atentos a outros sinais, não é? E na verdade, isto é uma conversa que eu tenho no dia-a-dia com os pais dos meus doentinhos, dos meus meninos, é que eles às vezes ficam espantados quando levam o filho ao rastreio e eu diagnostico uma hipermetropia de 5 ou 6 dioptrias, os pais ficam absolutamente estupefactos, porque dizem, ó Sr. Doutor, mas ele sempre viu bem, ele vê as formiguinhas, ele vê tudo, reage a tudo. Normalmente nunca demos conta de nada. É justamente pelo que eu tive a explicar. É que a visão não se esgota na acuidade visual. Há a detecção de movimento, há o contraste, há a luminância das coisas e, portanto, é natural que uma criança veja uma formiga a mexer, mas não seja capaz de ver 6 ou 7 décimos numa escala de visão no consultório do oftalmologista. E, portanto, a criança... ele adapta-se, no fundo, àquele problema. Vai se adaptando. E porque a visão que nós precisamos, que uma criança precisa para a sua vida corrente, não é a visão máxima, não tem que ver 10 décimos. Uma criança que veja 4 ou 5 décimos ou 6 décimos faz a sua vida perfeitamente normal, sem que os seus pais se apercebam de nada com muita facilidade. Isto acontece, digamos, é a nossa clínica do dia-a-dia, se quiser. Agora, muitas vezes, o primeiro sinal de uma hipermetropia de 5 dioptrias ou de 4 dioptrias é um olho que desvia, é um estrabismo. É o tal estrabismo. É o tal estrabismo. E isto pode não acontecer ao ano de idade, aos 2 anos de idade, nem aos 3, pode acontecer aos 4, ou aos 5, ou aos 3. Mas a hipermetropia está lá desde o ano de idade ou desde o ano e meio de idade. E se a criança for rastreada em tempo útil, isso não chega a acontecer, porque o oftalmologista prescreve-lhe uns óculos apropriados que vai evitar com que isso aconteça mais tarde. Daí a importância do rastreio pediátrico. E como é que é feito este rastreio? Quem deve fazê-lo? Para quem nos ouve lá em casa? Isso é uma discussão enorme que envolve, enfim, nuances até do foro político, se quiser, porque o rastreio, há 2 tipos de rastreio. Vamos lá ver se eu consigo sintetizar isto. Há o rastreio das causas ambliogénicas e esse é o rastreio ideal. Esse seria o rastreio ideal. Esse é o rastreio ideal. É o rastreio que deve ser feito pelo ano e meio de idade até aos 2 anos de idade. E quem deve fazer? Esse rastreio só é possível ser feito por pessoas com capacidade técnica para isso. Tem que ser os oftalmologistas, de preferência, portanto, com treino a ida normal ao pediatra pode não ser suficiente? Para isso não chega. Os pediatras têm consciência disso perfeitamente. E depois há um outro rastreio, que é o rastreio politicamente correto, que é, de resto, o rastreio que, se for, por exemplo, verificar as guidelines da Academia Americana de Pediatria, é o rastreio dos 4 anos, que é o rastreio que eles indicam que é obrigatório, que é o primeiro rastreio que deve ser feito. Mas isso tem a ver com uma coisa que se chama a relação preço-eficácia ou custo-eficácia, não é? Porque aos 4 anos a criança já não tem que ser necessariamente rastreada por alguém com esta capacidade técnica e com este treino em oftalmologia pediátrica. Pode ser rastreado até por um leigo, porque inclui a medição da acuidade visual com uns Zs rotativos ou com umas figuras. Portanto, aí já é necessária a participação da criança, digamos assim. É necessária a participação da criança. No entanto, quero aqui dizer-lhe que é muito vulgar, mesmo nesta idade, os falsos negativos são relativamente comuns. E porquê? Porque a criança pode fazer batota, pode fechar os olhos, por exemplo, e consegue ter uma boa visão, uma boa qualidade visual, assim. mesmo tendo um astigmatismo. Eu estou muito habituada, porque ou tendo uma miopia. E, portanto, é vulgar. Nós vemos uma criança com 5, 6 anos que fez um rastreio desses aos 3, 4 anos e que, afinal, não foi devidamente sinalizada. Portanto, esse rastreio pode não ser suficiente e pode ser tardio?
E pode, para um erro refrativo, normalmente não é tardio, mas se for, vamos imaginar, por exemplo, há situações onde ele pode ser tardio, quer dizer, vamos imaginar, por exemplo, uma anisometropia onde frequentemente se instala também um microestrabismo associado. Aí aos 4 anos é muito tarde para fazer o tratamento desta criança. Na generalidade, na maior parte das situações, felizmente, os 4 anos acaba por ser, digamos, uma idade onde ainda se conseguem recuperar a maior parte das crianças, mas há de facto crianças onde isso não é possível mais. Estes rastreios podem servir também para detectar fatores de risco, digamos assim, para estas possíveis doenças ou não? Esses rastreios detectam os fatores de risco. Como lhe disse no início, 2 deles representam 99%. Daí que, de facto, o rastreio da ambliopia nessa idade seja altamente profícuo, porque para quem está habituado a fazê-lo, é um rastreio relativamente simples, envolve uma patologia que tem uma grande prevalência, na ordem dos 3, 4%. O diagnóstico é eficaz porque promove a um tratamento que é altamente eficiente e, portanto, fica o problema resolvido à partida. Portanto, um exemplo disto é o que acontece nos países nórdicos, sobretudo na Suécia, que tem um programa de rastreio nacional instituído há 3 ou 4 décadas e quando vamos ver a prevalência da ambliopia na Suécia e nos outros países todos, mesmo nos mais desenvolvidos, há uma decalagem enorme. Dos 3, 4% em toda a Europa e nos Estados Unidos, passamos para 1% na Suécia, o que demonstra completamente, uma forma cabal, a importância do rastreio da ambliopia. Torna-se urgente que seja feito aqui em Portugal e urgente também falarmos desta necessidade. Torna-se importante porque eu continuo a afirmar, e afirmo isto há muitos anos, que isto é de facto, a ambliopia é um problema de saúde pública, que muitas vezes não tem o mesmo impacto que tem outras patologias, nomeadamente nos órgãos de comunicação social, porque as crianças são menos reivindicativas e porque os pais não estão associados. Mesmo nas doenças raras, o que vê muitas vezes é uma associação de pais, ou uma associação daquela patologia que dá voz. Não há, que eu saiba até hoje, há uma associação de ambliopes, mas não destes ambliopes. São de ambliopes por outras patologias, normalmente de adultos, não é? São associações de cegos. Agora, de crianças que têm fatores de risco para desenvolver a ambliopia, até hoje, que eu saiba, não há nenhuma associação e, portanto, não há ninguém que dê voz a isto. Compete-nos um pouquinho a nós, oftalmologistas, sobretudo que nos dedicamos à oftalmologia pediátrica, fazer um bocadinho esta campanha assim. E vamos fazendo isso naturalmente junto dos pediatras, sobretudo, dos médicos e também da comunicação social, de medicina estamos aqui a fazer. Geral e familiar e, por vezes, quando temos a oportunidade, como é o caso de hoje, junto à comunicação social. É muito importante. Vamos perceber também, já nos explicou como é que pode ser tratada esta ambliopia, vamos perceber que resultados é que têm estes tratamentos, doutor? Estamos a falar da ambliopia por erros refrativos e por estrabismo. Pelas duas causas. Os resultados são altamente encorajadores. Não há nenhuma patologia que seja curável ou que seja resolúvel a 100%, mas seguindo os critérios de definição que falámos inicialmente, que normalmente são 2 linhas de diferença de visão, mais de 90% das crianças ficam com uma visão superior a 8/10 do olho amblíope. Portanto, é de facto, como há bocadinho dizia, uma patologia que vale a pena rastrear e que vale a pena tratar. Depois de tratada, mais tarde as crianças podem voltar a ter baixa de visão? Durante o que nós chamamos de tal período crítico. O período crítico é um período em que o sistema visual, e nomeadamente a parte cerebral do sistema visual, é capaz de sofrer alterações e é capaz, tanto para o bem como para o mal. Portanto, e de facto, até aos 7, 8 anos é possível haver uma recaída e essa recaída é uma realidade. Por isso é que nós, que tratamos as crianças, também não fazemos a paragem súbita do tratamento. Também está demonstrado que as recaídas são muito mais frequentes quando a paragem do tratamento é súbita. Vou-lhe dar um exemplo. Tenho uma criança com estrabismo, por exemplo, ponho uns óculos e ponho uma oclusão, ponho um penso, o vulgar penso que as pessoas conhecem, que tapa o olho bom.
quando a visão recuperou, nós não fazemos a paragem súbita da oclusão. Ou seja, se uma criança fazia, por exemplo, 6 horas por dia de oclusão, passa a fazer 3 ou 4 horas por dia de oclusão e faz, por assim dizer, um desmame da oclusão. Isto é um conceito relativamente recente, que advém de uma sequência muito grande de estudos, sobretudo na última década, e que mostra que a taxa de recidiva da ambliopia, quando se para subitamente, é cerca de 40%, passa para 25% quando a oclusão é feita desta forma mais gradual. Como disse bem, um desmame. É um desmame, por assim dizer. Mas quero-lhe aqui dizer que o oftalmologista pediátrico nunca fica descansado, mesmo de quando para a oclusão. Faz sempre o controle aos 4 meses ou 6 meses, conforme as situações, justamente para prevenir que a visão caia e fique outra vez mais baixa do que aquilo que era expectável no início do tratamento. E, portanto, às vezes acontece que mesmo com este desmame, a visão cai quando suspendemos a oclusão. Mas aí nada será como antes, porque a estrutura cerebral formou-se e, portanto, é muito fácil voltar a estimulá-la e voltar a buscá-la. Portanto, não é igual ir buscar uma linha ou duas da acuidade visual depois do tratamento ou ir buscar uma linha ou duas em quem não foi tratado. É completamente diferente. Uma mensagem para terminarmos, doutor, a todos os que nos ouvem lá em casa, e principalmente pais de crianças pequeninas ou mesmo mães que estejam grávidas, cuidados que devemos ter então com os olhos dos nossos pequeninos. Os cuidados são cuidados gerais. Quando a criança nasce, são cuidados naturalmente também logo de higiene, é absolutamente fundamental. Como por exemplo? Felizmente entre nós isso não é um problema, mas como sabe, por exemplo, o tracoma é uma doença, é uma causa enorme de cegueira a nível mundial em países subdesenvolvidos e tem a ver com a falta de higiene, com o simples ato de lavar a cara, não é preciso mais do que isso. Naturalmente, se as mãezinhas puderem amamentar os seus filhos, seria ótimo, porque o leite materno é muito rico em ácidos... E ainda não é substituível. Não é substituível em ácidos gordos polissaturados e, portanto, também está demonstrado que isso tem uma importância muito grande no desenvolvimento mais precoce, mais célere de toda a estrutura visual nos bebés. E, naturalmente, um bom ambiente familiar e uma boa estimulação, pelas razões que aqui discutimos, são fundamentais. Se a criança vai ao pediatra regularmente ou vai ao médico de família, os médicos de família e os pediatras estão muito familiarizados com isto, são muito cuidadosos. Normalmente fazem esse rastreio até ao ano e meio e depois, sempre que possível, fazer um rastreio num oftalmologista entre o ano e meio e os 2 anos seria sempre o mais desejável para todas as crianças. Não posso deixar de lhe perguntar, até porque é uma questão que está sempre em cima da mesa. É de facto importante controlar as horas de exposição dos nossos filhos às televisões, aos tablets e às... Isso é um bocadinho um mito. Às vezes, quando me perguntam quais são os malefícios dos tablets para as crianças, eu costumo dizer, vamos antes enaltecer as qualidades dos tablets. E isto é uma coisa que deixa as pessoas espantadas. Mas é bom falarmos e desmistificar um pouco. Isto é de facto, na minha opinião, é um mito e vou-lhe dizer mais. Nas crianças que têm ambliopia, em que é preciso tapar o olho, eu muitas vezes prescrevo-lhe não só o penso e os óculos, mas digo aos pais, comprem também um tablet, porque é uma forma de estimulação ótima. O tablet tem tudo o que uma criança precisa em termos de estímulo visual, porque tem cor, tem movimento, tem contraste, tem outra coisa que é muitas vezes referida na literatura como sendo importante, que é a coordenação olho-mão ou olho-dedo. E, portanto, está hoje demonstrado que os tablets podem ser e vão ser, no futuro, uma importantíssima medida ou uma importantíssima forma, um método de tratamento, uma arma terapêutica importantíssima. Aliás, deixe-me dizer, se tivermos tempo, que há neste momento, pelo menos que eu saiba, 3 centros a fazer investigação no tratamento da ambliopia, de algumas formas de ambliopia, e esses tratamentos, justamente, são todos centralizados em métodos que incluem tablets e que incluem monitores. De tal forma que eu tive a oportunidade de fazer uma conferência sobre a ambliopia na Sociedade Espanhola de Estrabismo este ano ainda, e um dos slides que eu apresentei na parte final da conferência foi justamente iPad ou iPads. O iPad sendo oclusão ou iPad, porque justamente
o caminho, eu penso que vai ser por aí. Então, uma belíssima mensagem que nos deixa aqui para terminar esta primeira parte, Dr. Augusto Magalhães. Foi um gosto recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco. É o fim da primeira parte, hoje dedicada à ambliopia. Daqui a pouco recebo o Dr. António Sérgio, é especialista em obesidade. Já sabe que nessa altura as questões são colocadas por si. Por isso mesmo, espero por si na segunda parte. Até já.